Gente, felizmente hoje também a gente acaba o último continente, né? Que a gente fala América, Ásia e tal, falta falar da África. E aí, pelo menos as próximas aulas, a partir de semana que vem, serão mais temáticas. Então, energia, agricultura, urbanização. O que é bom por dois motivos. Primeiro, eu acho um pouquinho mais interessante. Eu acho que tem um dinamismo maior, tem mais discussão, é mais legal de se tratar. E segundo, é realmente o eixo final. É a última parte que falta para já chegar na reta final, para a gente já pensar em atualidades, em revisão, em tudo que der para encerrar bem bonitinho aí o ano. Demorou? Então eu acho que tem essa vantagem também. Então hoje a gente fala sobre a África. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Qualquer coisa vocês dão um grito. Ah, calma. Foi. Lembrando sempre que quem quiser ligar a câmera ou o microfone pode ficar à vontade. Quem não se sentir à vontade, tudo bem também. Vocês estão sempre bem-vindos. E hoje temos duas aulas, né? Vocês estão ligados aí, temos a das 10 também, então provavelmente a gente falou tudo de África hoje. Porque a apostila ela divide os módulos de maneira meio bizarra, né, gente? Então, às vezes tem um módulo inteiro só para Japão, por exemplo, e o continente africano como um todo, ele também tem um módulo, mas também tem bastante coisa para a gente falar. Lembrando que a África não é um país, a África é um continente com 52 países, se não me engano, e que a Jamaica também não fica na África, isso é sempre importante falar. Sempre tem um outro que, Bruno, mas Jamaica não fica na África? Não, Jamaica não fica na África, é sempre bom lembrar também. Sobre a África, galera, o que é importante a gente falar? Pegando aquele já panorama, né, aquele esqueminha que a gente fez com vários outros continentes e tal, né? Então a gente começa bem rapidinho nos aspectos físicos, bem rápidos. Tipo, o que é importante da gente citar, né? Com relação ao relevo. Lá tem talvez o limite... Opa, espera um pouquinho, gente, meu gato tá comendo minha comida aqui. Sai fora, desce. Espera. Com relação ao relevo. Nós temos aí talvez o limite divergente continental mais famoso do mundo, ou seja, um afastamento de placas tectônicas que vai literalmente rachando o continente africano no meio. Esse afastamento, essa grande rachadura que está nessas imagens aqui é chamado de Rift Valley, tudo bem? Então, daqui a muitos milhões de anos, a África será separada literalmente em duas grandes partes ainda, uma bem maior, uma um pouco menor, mas ainda assim de grande destaque. Esse limite, galera, para tempos geológicos, ele é muito rápido, no sentido de realmente a rachadura aumentar visivelmente a cada ano. Isso para tempo geológico é algo instantâneo, tá ligado? Então, por exemplo, essa foto aqui da esquerda é de uma rachadura numa estrada da África que foi feita em menos de ano, assim, sabe? Pensando também, claro, então vai ser uma região de instabilidade, vai ter terremotos, alguns vulcões e tal. É a região dos grandes lagos, formados justamente por isso. Regiões também das maiores montanhas, como o Kilimanjaro, tudo formado graças a esse limite divergente de placas. E forma esse chamado Rift Valley aqui no fundo, que não sei vocês. Para mim parece muito aquela cena do Rei Leão, que tem os antílopes correndo atrás do Simba, aí vem a Mufasa salvar o Simba e todo mundo sabe o que acontece, que é triste pra caramba. Mas me lembra bastante aí, não sei se foi inspirado ou não, mas parece, né? Além disso, além do Rift Valley, então você encontrou esse termo, tá, galera? Tem a associar com a África, tem a associar com limite divergente, afastamento de placas tectônicas, né? Além do Rift Valley aí, com relação a climas. Basicamente, né, galera? A África ela é cortada ao meio aí quase pela linha do Equador, né? Então, a variação de climas, claro, vai ser aí norte e sul. Então, você se afastando para o sul ou para o norte, você vai ter uma variação climática aí de acordo com a África. Então, na linha do Equador, você terá o clima equatorial, aquele com florestas latifoliadas, densas e tal. Então, aqui nessa região rosinha mais escuro, é a floresta do Congo, por exemplo, que é bem parecida com a Amazônia, que também sofre muita devastação ambiental, por exemplo. Se afastando um pouco da linha do Equador, como no Brasil, por exemplo, você tem o clima tropical, aquele que tem variação de estações, uma seca e uma úmida, e por isso a vegetação deles é a savana, que é parecida com o nosso cerrado. Tudo bem?
Aí você se distanciando aos mais extremos, ó, bem no sul da África do Sul e bem no norte do Marrocos, você tem alguns outros climas. Ah, é, gente. Essa legendinha tá errada, tá? Ele trocou aqui essas três cores, ó, o marrom do desértico, o laranja do semiárido e o amarelo do Mediterrâneo estão trocados, tá? No caso, o amarelo é semiárido, o laranja é desértico e o marrom é mediterrâneo. Eu lembrei que eu tinha comentado uma coisa desse mapa, é verdade. É. A floresta do Maião é muito diferente da Amazônia? Não, justamente porque ela é a do Congo. Então, assim, você não pode usar numa prova um termo igual, porque é muito forte, mas você pode falar assim, bem semelhante. O que vai variar? Literalmente, o tipo de espécie de animal e de plantas. Mas em termos de, sei lá, tem um gorila tal na floresta do Congo e tem um macaco tal na floresta da Amazônia, por exemplo. Mas é mais uma questão biológica do que em termos de paisagem. Em termos de paisagem é muito parecido mesmo. Assim. Rios de grande porte, a floresta perene, uma enorme biodiversidade. Então você pode falar que ela é bem semelhante. De repente, né, algum exercício que cobre essa semelhança e fale já da devastação das duas, com a Amazônia e tal, você pode falar que tem essa grande semelhança, mais até do que a savana com o cerrado, por exemplo. A savana com o cerrado é parecido, mas é menos do que as florestas equatoriais. Então, lá no sul da África do Sul, galera, e bem no norte aqui da África, você tem climas um pouquinho mais frios, nada demais. Mas o que a gente observa é que nós temos aí grandes desertos na África, né? Mais especificamente, o Saara, é o maior deserto do mundo, e o Kalahari e Namíbia, que são basicamente dois desertos meio juntos aqui no sul da África. Por quê, galera? Aí a gente tem que lembrar dos fatores que formam desertos, né? Lembrar que são três e que geralmente é a combinação deles. O Saara, galera, é formado por dois: corrente marítima fria, que suga, vamos dizer assim, né? Gasta a umidade do oceano no próprio oceano, fazendo com que venham ventos secos para o litoral. E também tem uma cadeia montanhosa aqui no Marrocos que barra a umidade da Europa, barra a umidade do mar Mediterrâneo. Então, Saara, barreira orográfica, corrente marítima fria. Esse aqui do sul, Namíbia Kalahari, corrente marítima fria. E você também tem aquele sistema de alta pressão atmosférica que expulsa os ventos úmidos. Ele acontece um pouco aqui no sul e um pouquinho aqui também no Saara. Se a gente observar, a distância deles da linha do Equador é mais ou menos a mesma, ou seja, a latitude de 30 graus para o sul e 30 graus para o norte. São regiões de alta pressão atmosférica que expulsam os ventos úmidos, né? Até por isso o Saara, galera, ele influencia bastante aqui no sul da Europa, no clima mediterrâneo. Lembrar que o clima mediterrâneo é aquele que chove no inverno e não no verão. Porque no verão o Saara está full expulsando vento seco e quente para o clima mediterrâneo aí. Belezinha por enquanto, gente. Essa parte mais uma revisãozinha. Geografia física, eu sei que ela é meio encrencada aí, claro que na revisão a gente dá uma reolhada. E a vantagem, eu diria, não sei se é uma vantagem ou não, mas é que boa parte das aulas de geografia física estão gravadas. Então, de repente, se alguém tiver com alguma dúvida aí, pode tanto, óbvio, claro, falar comigo, mas quanto pode acessar as aulas que foram gravadas lá no YouTube no comecinho do ano ainda. Não precisa assistir tudo, assim, mas de repente vai relembrar. Sabe quando você assiste aqueles vídeos no YouTube de maneira meio dinâmica? Pulando umas coisas, tá ligado? Bom, gente, agora sobre a parte aí talvez mais importante, mais relevante aí, né? Que quando a gente pensa em África, geralmente a gente pensa em coisas negativas. A gente pensa em pobreza, em miséria, em conflitos, em doenças. De fato, o continente ele tem essa marca muito forte, né? E tem até uma certa falta de conhecimento, né, que a gente tem sobre ele, no sentido de achar que tudo é muito igual, de que é um país e não é um continente, aquela coisa toda. Então é muito importante a gente entender como que a África chegou nesse ponto de fato, né? Então, a África ela tem um histórico recente aí nos últimos séculos de exploração pelas potências europeias. Essa exploração se deu em duas fases principais.
A primeira delas foi lá no período do colonialismo, ou seja, em que a Europa estava colonizando principalmente a América. E qual que era a importância da África nesse momento? A África servia escravos, os quais eram trocados nas chamadas feitorias, né? Então, isso é uma coisa que vocês veem mais na aula de história, até, né? Daquele comércio triangular. Então, por exemplo, o cara saía da colônia americana, levava açúcar, tabaco, algodão para a Europa, café, às vezes, sei lá. Aí ele pegava produtos manufaturados, levava para a África, como armas, tecidos, bebidas e tal. E nas feitorias ele trocava por escravos. Então fazia um escambo com a África, né? E aí ele levava os escravos para os Estados Unidos, para a América Espanhola, para o Brasil, para trabalhar nas fazendas de cana, de açúcar, de tabaco, né? De café, de algodão e por aí vai, né? Então esse comércio triangular aí ele dominou durante muito tempo. Nesse período a África não foi tão explorada assim, né? Quem fazia aí, vamos dizer, o serviço sujo eram as próprias tribos. Elas guerreavam entre si, quem ganhava, né, conquistava escravos, que trocava aí por bens que valiam para eles muito, né, com os europeus. Então a gente não pode falar de uma dominação tão intensa assim da África. Claro que a Europa tinha alguma postura de dominância, né? Mas a Europa estava muito mais focada na América. Era a América que ela queria explorar e explorou devidamente, como a gente bem sabe também, né? Porém, lá no século XIX vem aquele segundo período, o período do imperialismo, né? Tudo isso que eu estou falando, gente, eu estou, claro, pensando muito da parte de história. Vocês têm isso com Ulisses ou com a Isa? Essa parte de história mais geral e tal. Se bem que também tem muito de história do Brasil, né? Ulisses é do Brasil, né? Com a Isa. Então, com a Isa vocês devem estar vendo. Não sei se ela está atrasada. Geralmente, história, geografia é a galera que está mais atrasada aí no conteúdo, né? Tem um monte de coisa para falar. Quer dizer, não que exatos não tem, óbvio. Mas porque a galera de humanas fala e demora no debate e tal, né? Exatas é mais, costuma ser mais diretão. O imperialismo, né, gente, é aquele período aí do século XIX, com um contexto mundial da segunda revolução industrial, no qual as potências que estavam se industrializando, principalmente as potências europeias, precisavam de matérias-primas, precisavam de mercados consumidores, precisavam expandir as suas atuações aí, né? Então a indústria na época era uma indústria que realmente consumia muitos produtos para poder fabricar aí, né? Ela precisava de muita matéria-prima, de muita água, de muita madeira, etc e tal, para explorar. A partir daí, então, que a Europa se volta muito para a África e muito para a Ásia. Por quê? A América como um todo estava, a grande maioria, independente politicamente. Economicamente, a maior parte, inclusive o Brasil, era dependente da Europa. Mas já era, não dava para explorar tão na cara assim. Tinha que dar aquele miguelada, tinha que fazer aí um agrado, né? Um acordozinho aqui, um tratadozinho ali, dava uma famosa passada de pano, né? Já para a África e para a Ásia, eles falaram, não, se foda, vamos invadir mesmo, vamos conquistar, especialmente com a África, né? A África ela foi basicamente separada, foi partilhada entre os interesses europeus, né? Ela foi fatiada aí de acordo com o interesse das potências europeias no finalzinho do século XIX, então 1870, 80, mais ou menos aí. Ela foi dividida em grandes colônias europeias, né? Que é aquele clássico mapa da Conferência de Berlim de 1885, no qual aí as grandes potências europeias dividiram aí a maior parte da África, né? Um ou outro país independente, como a gente pode ver aí. Na real, três, né? Egito, Etiópia e Libéria eram países independentes. Galera, essa conferência teve uma série de consequências, né? Entre elas, a gente observa aqui, ó, a França, que é o vermelhinho, e a Inglaterra, que é o roxinho, né? São as terras vermelhas e roxas aí, foram os que receberam a maior parte da África, né? E justamente essa disputa por colônias, essa disputa por territórios no imperialismo, é um dos fatores que motiva a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha e a Itália, por exemplo, receberam pouquíssimas terras na África, né?
porque foram potências que se formaram depois, que estavam, vou chamar assim, se potencializando depois, tá ligado? E isso gerou um grande ressentimento, que gerou um dos motivos que motiva a Primeira Guerra Mundial aí. Motivos que motiva é bom, né? Mas uma das causas aí que originou, que motivou a Primeira Guerra Mundial, entre várias outras. Porque a Primeira Guerra Mundial, né, galera, é meio, sei lá. Segunda Guerra Mundial é mais fácil, assim, né? Revanchismo, os caras muito loucos lá, nazifascismo, tava matando todo mundo, guerra. A primeira, mano, tem umas 30 mil causas. É difícil da Primeira Guerra Mundial. Eu não gostava muito, não. Pra ser sincero. Mas um dos muitos motivos é a disputa por colônias ao redor do mundo, especialmente na África. E para a África como um todo, né, gente? Essa separação de interesses, de acordo com a Europa, né, ela fragmentou o continente, mas não por questões locais. Então, esse mapinha aqui da direita é o mapa da África de acordo com cada tribo, com cada grupo étnico, melhor falando assim, na real, né? Então, a gente observa que tem uma grande infinidade de grupos étnicos, né? De povos diferentes, com línguas diferentes, costumes, culturas, religiões, etc. e tal, que muitas vezes são inimigos entre si. Então, às vezes, essa separação pelos interesses europeus colocou tribos inimigas no mesmo território, separou tribos amigas do mesmo grupo étnico, muitas vezes. Ela explorou intensamente a mão de obra humana, mesmo que não fosse escravidão, mas, tá, gente, praticamente, porque eles queriam alguém que fosse consumir os produtos, é um salário de fome que a gente fala, né? Praticamente nada que eles recebiam. Exploraram intensamente as suas matérias-primas desde aquele período até hoje. Consequentemente, a África foi se inserindo aí como extremamente explorada. Então, todos os seus recursos eram mandados para fora de maneira ainda mais intensa do que foi com a América, por exemplo. Então, assim, nós tivemos um passado de colonização muito intenso na América, com certeza. Isso ajuda a explicar nosso subdesenvolvimento? Ajuda, não unicamente, com certeza. Mas na África e na Ásia também foi mais intenso ainda, porque o contexto era do imperialismo. Então a ocupação militar, a exploração dos recursos foi ainda mais intensa. Porque lá no colonialismo era mais aquela ideia de acumular metais e tal, né, do metalismo, do capitalismo comercial e tal. Aqui não. Aqui o negócio, mano, é pegar o máximo para produzir o máximo de arma para ganhar das outras potências. O contexto era diferente. E aí quem sofreu muito foi também o continente africano. É claro, né, galera, que a gente também não pode atribuir só a isso. A África já tinha aí questões internas, já tinha rivalidade entre grupos étnicos antes disso, tal. A gente não pode também só fazer tipo uma única marca, né? Porque também a gente cai naquele chamado mito do bom selvagem, né? De que antes do europeu, a América, a África era o paraíso na Terra. Não é bem assim também. Claro que já tinha outras questões que ajudam a entender esse processo e outras que viriam depois também, como a gente vai ver com a África. Mas é muito importante que a gente cite aí a, o quão devastador aí foi o imperialismo para a África, né? Então você teve aí uma série de políticas de domínio, de genocídios em massa, dependendo do gosto do povo, fortes aculturações, então esses povos passaram por domínios da linguagem, das vestimentas, da religião, da culinária, e foram aí se ocidentalizando, vamos dizer assim, né? Então muitos países da África hoje em dia, por exemplo, falam o inglês ou o francês, mesmo não sendo a língua natal, mesmo não sendo a língua de origem, e tendo uma série de outras línguas menores comumente faladas no país, por exemplo, né? E um enorme exemplo disso, né, galera? Vocês veem na aula de história também é a política do apartheid, né? Acho que foi talvez uma das mais escancaradas de todas aí, né? Que na África do Sul existia uma separação total, completa, mesmo após a independência do país, né? Entre a população branca e a população negra. Enquanto a população branca aí ocupava os melhores espaços, as melhores áreas, a população negra, que era muito maior em termos de população aí, ficava limitada aí aos guetos, né, aos bantustões, né, que eles chamavam aí, da África, e tinham seus deslocamentos aí limitados, tinha uma série de questões que, infelizmente, não foi só na África do Sul,
Os Estados Unidos teve políticas de segregação muito claras. O Brasil também teve muitas leis nesse sentido também. Mas o apartheid ele é muito simbólico mesmo, porque ele durou durante muito tempo, né? Ele só acabou aí oficialmente no finalzinho do século XX. Então ele ainda deixa muitas marcas na África do Sul até hoje. A África do Sul, que a gente falou um pouquinho quando falou de BRICS, é uma potência regional, tem uma economia razoável, mas é aí um país extremamente desigual, o país mais desigual do mundo. E essa desigualdade é muito forte entre brancos e negros, e é a herança do apartheid. Tudo bem, gente? Então a gente observa a Conferência de Berlim, a gente observa o imperialismo como um marco muito fundamental aí, né? Então quando a gente fala, por exemplo, né, de urbanização dos países africanos, de população, quanto está crescendo os povos desses países, a gente tem que ter todo esse histórico, né? A gente não pode, repito, tratar tudo como se fosse a mesma coisa, né? Os países que vão surgir em função disso, né? Mas a gente tem que lembrar aí que todos passaram por um histórico de exploração muito pesado. Beleza por enquanto, gente? Suave? E aí fica o questionamento, né? Beleza. Tipo, tá bom. A África foi aí explorada pelo imperialismo e tal. Foi, mano, extremamente exploratório, cruel, devastador e tal. Fato. Mas por que que após, então, a independência dos países africanos, isso melhorou um pouco, né? Então, até melhorou em alguns aspectos, como a gente vai ver, mas por que que não alterou totalmente a estrutura do continente, né? Então, os países africanos, galera, na sua maioria, eu coloquei acho um mapinha para vocês aqui, deixa eu ver. A grande maioria deles, ó, se tornou independente após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? As potências que dominavam a África estavam enfraquecidas. França, Inglaterra, Alemanha, Itália, todos aí se destruíram, né? Ou gastaram muito dinheiro na Segunda Guerra Mundial. Então, esses países aí passaram por processo de nacionalismos, né? Que foram libertando aí paulatinamente, pouco a pouco, os países africanos. Alguns processos foram relativamente tranquilos, foram mais negociações. Outros, como é o caso da Argélia, por exemplo, galera, que ficou independente da França, foi extremamente devastador. A Guerra da Argélia é um dos maiores massacres um dos massacres recentes mais intensos de todos. Porque quando a França percebeu que não ia ter como evitar a independência do país, basicamente eles destruíram toda a infraestrutura, mataram todo mundo que eles encontraram. Eles acabaram literalmente com o país inteiro. Então a Guerra da Argélia é muito famosa nesse exemplo da libertação da África aí de maneira geral. Então, aos poucos, os países foram se libertando, alguns de maneira um pouco mais fácil, outros um pouco mais difícil. Só que qual é o problema? Por que que isso dificultou aí? Primeiro, graças à divisão feita pelos europeus, muitos entraram em guerras civis que duraram décadas. É o caso de Angola, por exemplo, que é um país que fala português, que desde que foi independente até mais ou menos o finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, entrou numa guerra civil aí entre dois grupos que praticamente acabou com o país também. Isso aconteceu com vários outros. Alguns, como a República Democrática do Congo, está em guerra até hoje, né? Então, primeiro, muitos entraram em guerras civis e vários outros, ou praticamente todos, galera, passaram por regimes ditatoriais. Esses regimes ditatoriais têm dois tipos principais. Na região norte da África, mais dominada pelo Islã, pela região muçulmana, a gente já fala um pouquinho mais na próxima aula, provavelmente. Os países mais desérticos aqui do norte, Argélia, Líbia, Egito, Sudão, Tunísia, Marrocos e tal, passaram por ditaduras fundamentalistas islâmicas, ou seja, era um líder que era ao mesmo tempo político e religioso. Então, o seu poder não poderia ser contestado. Ele dominava quase como não vou dizer como um deus, mas como um enviado por Deus, vamos dizer assim. Então, você não podia, óbvio, fazer eleições livres. Você não vai fazer eleição, concorrer contra, votar contra um enviado por Deus, né? E nos países que não tinha essa questão do Islã tão forte, eram grupos de elites locais.
E aí, nesse caso, galera, a gente faz um paralelo muito grande com a América Latina como um todo, né? Por que a América Latina não se tornou desenvolvida depois da independência? Porque um grupo de pequenas elites locais, brasileiras, ah, hispânicas, né, castelhanas aí dos países da Argentina, Venezuela, Paraguai, Bolívia, etc. Um grupo de pequenas elites aí continuou explorando esses países, aliado com as potências europeias, e continuou mantendo a maior parte da população na pobreza. Então, na real, o que acontece é, você tem a independência política, mas não econômica. Isso aconteceu na África, na América, mas também na África de maneira geral. Por quê? Quem domina agora é uma pequena elite local, pode ser religiosa, pode não ser, que está muitas vezes aliada, está mancomunada, vamos dizer assim, com os interesses das potências mundiais, sejam elas a Europa ou muitas vezes até os Estados Unidos, por exemplo, e que continuam a exploração da população. Então, claro, para manter a ditadura, para manter essas elites no poder, aí convém, óbvio, não investir em serviços básicos, manter a população na miséria, na pobreza, reprimir possíveis protestos e eleições livres. Acaba sendo meio que trocar seis por meia dúzia, praticamente mesmo, de fato. Como a gente estuda bastante na independência do Brasil, né, galera? O Brasil estourou independente, beleza. Mas ele estava dominado por uma família de, ou governado, vai, por uma família de monarquistas, portugueses ainda, na real, né? Que nem tinham nascido no Brasil de fato, que mantiveram o Brasil enquanto país escravocrata, de elite, exportador de produtos primários e tudo mais. Né? Isso na África isso foi extremamente intenso. Então, o que acontece é que até hoje você tem uma pequena elite, tudo bem? Não fica com essa imagem até estereotipada, tá, gente, de que a África é só pobreza. Não. Você tem uma parcela da população muito rica, mas é uma pequena parcela com uma grande porcentagem da população vivendo em extrema miséria. Tudo bem? Eu coloquei a foto desse ditador aqui do Zimbábue. Ele se chamava Robert Mugabe. Ele ficou aí até ano retrasado, se não me engano, no poder, galera. Ele foi um dos ditadores mais longos, as ditaduras mais longas com uma pessoa só da história aí. Tem vários que ficaram aí 30, 40 anos aí no poder, até literalmente morrer mesmo, e aí passa para o filho. Então, infelizmente, é comum você ver aí notícias de golpes militares, vai lá o exército, derruba um ditador, mas aí assume uma outra ditadura, alguma revolução que tirou o ditador, mas o cara líder da revolução também se torna um ditador. Aquela questão também do poder corromper também, né? A oportunidade de dominar aquele país, de dominar aquele território é muito grande. Então, muitos governam aí com plenos poderes. Quem quiser, gente, dá um Google depois aí, atrocidades, absurdos. Vou pôr até aqui no chat. Mas como curiosidade, tá? Atrocidades cometidas por ditadores africanos. Tem, galera, alguns que fizeram umas histórias muito bizarras. Eu não vou falar nomes que eu posso talvez falar errado, posso estar talvez acusando uma pessoa, mas tem alguns que tinham a noia de perseguição, por exemplo. Então, qualquer pessoa que ele levemente achasse que fosse um opositor, mandava assim, não só matar, mas torturava de umas maneiras bem bizarras. Tinha os corpos congelados nos freezer. Tem alguns que fazem aí rituais de casamento com uma galera. Enfim, tem uma série de desmandos aí desses ditadores, porque eles têm rima de fato plenos poderes. E às vezes as potências, né, que foram colonizadores, né, França, Inglaterra, Alemanha e tal, muitas vezes são coniventes com isso, porque elas lucram com isso também. Então elas meio que fecham os olhos para essas atrocidades, né? A África, né, galera? Infelizmente ela é sempre muito lembrada por aspectos negativos e por uma região que a galera tipo, pois é, né? Tá tão acostumada a ver na mídia notícias negativas e tudo mais que parece que a galera nem se importa mais, assim. Então, por exemplo, durante a Guerra Fria, ela foi disputada por Estados Unidos e União Soviética, mas disputada naquela relação potência, território dominado. Quando acaba a Guerra Fria, a África perde um pouco a sua relevância geopolítica, mas aí vem a globalização que daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre. Esse aqui, tá, gente, é o Muammar Gaddafi. A gente vai falar um pouquinho mais dele daqui a uma semana, quando a gente fala de Primavera Árabe aí. Ele era o ditador da Líbia, também uma ditadura fundamentalista islâmica, né, um herói de guerra, a independência da Líbia e tal.
mas que ficou no poder até tirarem ele e matarem ele na Primavera Árabe, até 2011 aí também. Ficou uma porrada de tempo no poder. Tudo bem, gente? Essa parte ela é muito importante, no sentido de explicar o porquê que a África, o continente africano, né, os países africanos, eles permanecem numa condição ainda negativa. Porque você tem a exploração ainda externa, você tem os interesses europeus, principalmente, mas também de outras potências, como os Estados Unidos e atualmente cada vez mais a China, dominando os recursos, dominando, explorando o território, explorando a população. E quem auxilia nesse processo, quem cria as bases para isso, são as elites locais, que muitas vezes são ditaduras. Todos os países africanos são ditaduras? Não. Tem muitos que você tem aí presidentes eleitos e tal. Só que muitas vezes os regimes democráticos são meio frágeis. As eleições às vezes não são bem confiáveis, alguns presidentes são depostos, pouca gente comparece para votar, tem uma série de problemas aí para você realmente aí expandir a democracia, né, galera? A gente observa pelo mundo, na real, inclusive no Brasil, que alcançar uma democracia forte, consolidada, realmente funcionando, não é uma tarefa fácil, né? Isso para países desenvolvidos. Quem dirá para regiões mais pobres do globo aí, como países africanos, asiáticos, latino-americanos. Aí o buraco ele realmente é mais embaixo. Beleza por enquanto, gente? Dúvidas? Eu vou parar por aqui por enquanto.